anos e alguns meses. Nós viemos, irmãos, eu com a minha família, lá de Adrianópolis. Meu pai trabalhava numa firma ali de Crumbo. E essa firma fechou. Então nós viemos para cá, para Curitiba. Para Colombo, na verdade. E o meu pai, ele conseguiu alugar uma mercearia, mas muito pequena, irmãos. Era mercearia, e essa mercearia a gente fazia de mercearia e de casa. Dava a metade dessa congregação. E no lugar do estoque, digamos assim, onde que ficavam as coisas da mercearia, que tinha a pecinha da mercearia, na outra pecinha pequenininha da mercearia, nós dormíamos em cima, assim, numa parte, mais ou menos, dava uns 2 metros, assim, de altura. Era tipo uma laje. Daí tinha o teto, tinha uma laje, e meu pai colocava um colchão ali, forrava embaixo com um papelão, e nós dormimos ali. Eu dormia do lado da parede. A minha mãe estava grávida da minha irmã, ela dormia no meio, e o meu pai na ponta direita. E nós passamos muita dificuldade, irmãos. Eu tinha vontade, irmãos, das coisas. Já volto à história. Eu lembro que quando nós saímos, eu e meu pai, passava aqueles carinha do vendedor de algodão doce. Eles começavam a bater. E o meu pai, que não tinha dinheiro para comprar algodão doce para mim, ele chamava a minha atenção de alguma forma para mim não olhar aquilo, para mim não ficar com vontade. Nós passamos muita dificuldade. E nós dormimos ali, irmãos. E uma das noites, eu sonhei, não sei o que sonho, só que eu ali do lado da parede, eu rolei por cima da minha mãe grávida, por cima do meu pai, e caí de lá de cima. Eu tinha 4 anos de idade, dava mais ou menos uns 2,5 metros de altura essa laje. E eu despenquei dali de cima. A minha mãe, ela acorda assustada. Ela deixava em cima do fogão faqueiros. E ela deixava as facas viradas para cima, por inexperiência. E quando eu despenquei de lá de cima, Satanás, irmãos, fez a minha mãe ver eu ensanguentado no chão, com aquelas facas tudo cravadas nos meus peitos. Ela olhou para mim e viu eu caído. Aquelas que são mãe vão entender. A minha mãe não pensou mais em nada. Ela foi se atirar dali de cima. Ela estava grávida da minha irmã. Só que quando ela foi pular dali de cima, o meu pai acorda e gruda na perna dela e puxa ela. Se ela pula dali, ela perdia a minha irmã, que é um vaso escolhido para o Senhor. A minha irmã prega, está na igreja, louva, é evangélica. Satanás ceifaria a vida da minha irmã que estava no ventre da minha mãe. Ali, Deus me livrou daquela situação. Os meus pais acordaram assustados e nada aconteceu comigo. Eu tenho muitos testemunhos, irmãos. Mas outro testemunho que eu quero contar, embasado nessa palavra. Porque nós aprendemos aqui que a oração é você orar, falar com Deus aquilo que está no teu coração e ter ação e agir. Eu creio que nessa noite vocês vão sair daqui, irmãos, agindo, orando a Deus, mas fazendo a tua parte, fazendo o teu 1%, porque os 99% Deus faz na minha e na tua vida. Aleluia. Eu com 11 anos de idade, aproximadamente, eu gostava muito de jogar bola, irmãos. Jogava bola o dia inteiro, 11 a 12 anos de idade. E eu era uma criança muito agitada, sempre brincando, correndo, jogando bola. Só que passou um tempo, eu comecei a parar de jogar futebol. Comecei a ficar meio desanimado. Eu comecei a ficar cansado. Não tinha aquela disposição.
A minha mãe começou a me observar e ela notou que eu estava ficando cada vez mais seco. E eu fui ficando seco, pálido. A minha mãe ficou muito preocupada com tudo isso. Nós não tínhamos condições ainda. E até agora nem temos tanta condição. Então minha mãe pega e me leva para o SUS. Fomos no SUS. E lá no dia do SUS, irmãos, eu lembro muito bem, eu estava no corredor, o médico foi, abriu a porta e chamou só a minha mãe ali dentro. Eu fiquei lá do outro lado. E ele conversou com a minha mãe algo que eu não sabia. E quando a minha mãe sai dali, de dentro, eu olho para a cara da minha mãe e eu nunca mais vou esquecer o semblante da minha mãe. Foi a vez que eu vi ela mais triste na vida dela. Esse semblante dela ficou gravado na minha memória. Eu olhei para a cara dela, eu vi ela arrasada. Eu vi ela sofrendo, chorando por dentro. Desesperada. Apesar dela não chorar, ela estava desesperada. E saí da minha mãe ali do hospital do SUS. Nós andamos, eu lembro muito bem, ela chegou e falou assim para mim: filho, você quer comer alguma coisa? A mãe paga para você. Falei, eu quero. Fomos ali numa lanchonete. Eu comi meu x-salada e meu suco favorito, suco de morango ao leite, parceiro ali. E daí minha mãe começou a conversar comigo uns papos esquisitos. Ela falou bem assim: filho, nossa, não sei por que você não raspa o teu cabelo. Deixa que nem corte militar. Você fica tão bonito assim. Eu falei, eu não, mãe, sou meio orelhudo. Vou ficar feio desse jeito. A mãe, não, filho, não raspe. Daí ela fez uma pergunta: e se você tivesse que raspar, o que você ia sentir? Eu falei, eu não ia gostar, não. Daí ela falou bem assim pra mim: mas se isso acontecesse, a mãe raspava o cabelo também, para ficar que nem você. E a partir dali, irmãos, eu comecei a notar que todos os dias, ela e meu pai, eles choravam no quarto. E eu escutava o choro da minha mãe, porque ela chorava de soluçar. E era muito alto. E eu fui e cheguei e questionei ela. Falei assim, mãe, por que você está chorando tanto? O que está acontecendo? E a minha mãe falou assim, não, é que eu tenho sentido falta ainda do teu avô que faleceu há muito tempo. Ela não queria me contar o que estava acontecendo. Teve um primo meu, Brando, que ele estava morando ali conosco. E ele tinha carro. Meus pais não tinham. E ali eu vejo a mão de Deus de ter enviado esse parente para morar ali conosco. E ele começou a levar eu com a minha mãe para os hospitais. E eu fui fazendo muitos e muitos exames. Minha mãe juntou dinheiro com meu pai e me levaram no Hospital Vita, um hospital particular, para fazer novamente o exame que tinham feito lá. Era exame de sangue. E eu fiquei tão feliz, irmãos, inocente. Não sabia o que estava acontecendo, mas eu fiquei feliz naquele hospital, porque tinha uma máquina de chocolate quente, e você tomava e não pagava nada. Eu tomei muito chocolate quente aqueles dias. Eu falei, mãe, eu quero sempre voltar nesse hospital. E eu fui lá de volta fazer o exame de sangue. E eles não me contavam nada, eu estava seco, pálido. Eu tinha sido diagnosticado com leucemia, com câncer no sangue. E minha mãe apavorada, meu pai apavorado. Eles não sabiam o que fazer. Mas no mesmo terreno que eu morava, na verdade, a minha falecida avó, Dona Carolina, alguns conheceram, na verdade, ela faleceu, ela era viva nessa época. E só a minha falecida avó hoje era evangélica. Eu não era evangélico, minha irmã não era evangélica, e meus pais ainda não são, mas logo serão, em nome de Jesus. E a minha avó é evangélica. E uma pessoa que tem fé é diferente, irmãos. E minha avó começou a orar por mim. Só que a minha avó ela não começou a orar sozinha. Ela pediu ajuda.
Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, na parte B, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A minha avó me ensinou que a placa da igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E Ele se faz presente aqui essa noite. Aleluia. E minha avó começou a pedir ajuda por mim. Ela foi e pediu ajuda por vários ministérios. A minha avó era da Assembleia, assembleiana. Ela falou não. Pediu ajuda para irmãos da Deus e Amor, irmãos da congregação, irmãos da Assembleia. Não importa a placa. Quem ela conhecesse que era servo ou serva de Deus, ela pedia ajuda em oração por mim. E essa oração, ela não foi só aqui, em Colômbia. Ela pediu ajuda para o povo lá de Adrianópolis, para as amigas e irmãs dela. Porque nós lemos aqui: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Você crê nessa palavra, irmãos? Você crê no poder do Senhor? Você crê que Jesus ainda faz milagres, irmãos? Essa palavra ela tem poder, essa palavra ela é viva, irmãos. E Jesus está aqui no meio de nós hoje. O Senhor se faz presente aqui neste lugar. O Senhor está aqui conosco esta noite. Ele tem uma bênção para te entregar. Ele tem algo para te dar, irmãos. O Senhor está às portas, irmãos. Como diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Serei com ele e ele comigo. O Senhor bate na porta do teu coração esta noite. Permita que o Senhor entre. Permita que essa palavra entre no teu coração. Porque o Senhor quer fazer milagre na minha e na tua vida. Aleluia! A minha avó tinha certeza que Jesus poderia me curar. A minha mãe só chorava. Ela não sabia o que fazer. Por mais que ela acreditava, ela não tinha a mesma fé da minha avó. Então, tanto em tantas orações, vamos imaginar, aconteceu assim, mas vamos dizer que amanhã eu iria ser internado no Erasto Guedes. É isso que estava acontecendo. No dia seguinte eu seria internado no Erasto Guedes. Eu ficaria ali, internado, para lutar contra o câncer de sangue. E como se fosse hoje, usando esse exemplo, um dia antes de eu ser internado, de noite, ligou uma irmã da igreja, né? Uma grande amiga da minha avó, por nome Odila. Lá na região ela é conhecida como a mãe de um rapaz que se chama Balaio. E ela é muito amiga da minha avó. E ela ligou de madrugada para a minha avó. O telefone tocou na casa da minha avó, a minha falecida avó. E ela atendeu o telefone. Boa noite, senhora Carolina. Venho te avisar que não precisa mais levar o teu neto no hospital Erasto Guedes. Não precisa mais levar ele. Porque esta noite, Jesus curou ele do câncer. Jesus curou ele da leucemia. Avise a tua nora que o filho dela está curado. Avise ela que ele está curado. Minha avó desligou o telefone, chamou a minha mãe e me avisou. No outro dia nós fomos a Erasto Guedes. A minha mãe tinha que ver para crer. Ela tinha que ouvir. E eu não julgo ela. Minha mãe estava sofrendo muito. E só quem é mãe sabe o desespero. E ela foi comigo. E nós fomos lá. E eu lembro dessa cena, irmãos, também. Chegamos no consultório do médico. O médico chegou com os papéis, com os exames lá.
chegou para minha mãe, eu estava com ela na sala. Olha, dona Cristiane, não sabemos o que aconteceu, mas o teu filho não tem nada. Ele está perfeito. Aleluia! Eu não sabia o que estava acontecendo, irmãos. A minha mãe foi chorando, abraçou o médico, agarrou ele. Eu não sabia de nada disso. Eles não queriam me contar. Eles tinham medo que isso me atrapalhasse, fizesse eu desistir de ter fé que eu poderia ser curado, que eu desanimasse. Eu fui curado. Aleluia! Isso com 12 anos. Por causa da fé, por causa da oração, por causa da intercessão, por causa da misericórdia e do amor de Jesus, de Deus pela minha vida. Glória a Deus. Ele nos ama, irmãos. Mas nós muitas vezes não temos fé. Muitas das vezes nós não acreditamos nessa palavra, que o Senhor ele pode curar. Como diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor dos Exércitos. Nada é impossível para o Senhor Jesus. Se você está passando uma dificuldade, se tem uma doença, algo na tua família, entregue nas mãos do Senhor Jesus, que para Ele nada é impossível. Aquieta a tua alma, confia no Senhor, coloca nas mãos dEle e creia no milagre da tua vida. O Deus de antes é o Deus de hoje, o Deus de amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Passou o tempo. Comecei a fazer tudo errado. Fui curado da leucemia. Comecei a beber. Comecei a beber por mais ou menos dos 13 anos em diante. É como se Satanás estivesse provocando a Deus. Ó, tá vendo que você curou da leucemia? Está se enchendo de bebida, está prejudicando o sangue dele. Olha aí o que você fez. Beber, beber, beber. Tive uma vida de iniquidade. Desviei do caminho do Senhor, minha avó faleceu. Parei de ir, que eu ia para a igreja com a minha avó. A minha avó era uma segunda mãe para mim. Ela me levava em todos os cultos, eu ia com ela, acompanhava ela. Depois que ela faleceu, piorou. Desviei de vez. Com aproximadamente 24 anos de idade, estou com 28, não, estava com 22 anos de idade aproximadamente. Fui para uma balada, eu totalmente bêbado. E ficava bêbado, não podia ver nenhuma menina, queria mexer, não estava nem se era casada, como que fosse. Satanás me perturbava dessa forma. Mas o livre-arbítrio é nosso. E eu fui mexer com as meninas. Uma das meninas que eu mexi ali era namorada de um rapaz, que era um rapaz perigoso naquele baile que eu estava. Um lugar muito perigoso, aqui de Colombo. Saímos fora. Esse rapaz, namorado daquela menina, com outro amigo dele, me chamou. E vem aqui, vem. E eles foram meio que me cercando, me levando para um lugar afastado, um lugar escuro. Era uma rosinha de chão assim, daí tinha uns matos assim, lá no fundo assim, rosinha de chão, tudo escuro, não tinha luz, nada, me levaram por ali, ele e esse outro jovem. Eu fiquei de frente assim com eles. Esse rapaz da menina que eu mexi lá, nesse baile, ele levantou assim, pegou a arma. Ele falou bem assim para mim: hoje você vai morrer, hoje eu tiro a tua vida. Nesse instante, irmãos, é como se algo sobrenatural aconteceu. Talvez isso já aconteceu na tua vida. É como se tivesse parado o tempo, eu tivesse, Deus falado um monte de coisa comigo. Deus me mostrou tudo a minha vida assim, mas foi tipo questão de segundos ali. Foi questão muito rápida, mas é como se um filme passasse na minha cabeça. Eu acho que é esse dizer que dizem. Passou um filme na minha cabeça. Eu congelei. Eu estava bêbado, fiquei sóbrio na hora. Fiquei assustado. Eu falei com esse rapaz uma coisa assim: não tira a minha vida. Porque, me desculpa, eu fiz sem querer, eu não sabia que ela tinha namorado. Não sabia que ela era tua namorada. Eu falei: não, nós vamos tirar a tua vida.
Falei, não, mas por que isso? Meus pais, eles me amam. E eu estava preocupado, nesse instante, o sofrimento da minha mãe e do meu pai. Só que naquele instante eu fui congelado ali. E passou esse filme. E é como se Deus estivesse falando comigo. E veio no meu coração, não, se eu morrer aqui, eu vou para o inferno. Lembra aquelas vezes que eu ia no culto com a minha avó? É 2 caminhos. Um leva para o céu, o outro para o inferno. Se eu morrer, eu vou para o inferno. E eu fiquei desesperado. E Deus foi mostrando lá de pequenininho. Quando era o tombo que Ele me livrou, antes disso, quando uma vez um bandido apontou a arma na cara do meu pai, eu orei e a arma falhou na cara dele, a bala não saiu. E foi me lembrando várias e várias coisas que foi acontecendo na minha vida. Da leucemia, de tudo que Deus tinha feito ali. Foi passando esse filme na minha cabeça. E eu desesperado, eu falei com o Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu sei que eu estou fazendo tudo errado. Me dá mais uma chance, deixa eu mudar. Eu vou te servir. Me dá mais uma chance, me livre daqui, porque eu sei que tu podes me livrar daqui. Aleluia! Eu sei que tu podes me dar o livramento esta noite. Oh, meu Deus. Me salva, Senhor, das garras de Satanás. Satanás queria ceifar a minha vida ali. Então, nesse instante, do nada, hoje eu sei, o Espírito Santo falou comigo. Corre em zigue-zague. E eu comecei a correr. No que eu estava correndo em zigue-zague, esse rapaz deu um tiro em mim. Depois eu fui saber, meu primo estava lá dentro, falou que foi 2 tiros, mas foi muito rápido. Pá, pá. E eu andando em zigue-zague, na hora que eles deu os tiros, eu tropecei. E eu caí. Estava tudo escuro, eu com uma camisa vermelha. Os rapazes acharam que me acertaram. E eu comecei a, que nem aqueles rapazes do exército, eu comecei assim, pelo chão assim, sabe? E eu fui indo, até o matinho ali que eu tinha falado. Era uma distância daqui até a escada ali, mais ou menos, que eu fui correndo assim, e tropecei e caí. E eu fiquei no matinho assim. E eu escutei os passos deles vindo, com a arma. Na minha mente eu imaginava, eles estão com a arma, eles vão dar um tiro na minha nuca e finalizar. Eles acham que me acertaram, eles vão querer finalizar o serviço. Nesse mesmo instante, o Espírito Santo falou novamente na minha cabeça. Se finge de morto. Se finge de morto. Fica quietinho. Eu fiquei. E vem um testemunho lá na minha cabeça. Que eu escutei com a minha avó quando eu era pequeno, na Assembleia de Deus. Que contava uma história de uma senhora. Toda noite ela orava. Senhor, me cobre com teu sangue, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Me cobre com teu sangue, Senhor, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! E um desses dias entrou 2 ladrões ali. E um deles foi no quarto que estava essa senhora. E ele sai correndo desse quarto falando para o outro: vamos embora daqui. Alguém já entrou aqui. Tem uma senhora ensanguentada, ela está morta. Eu fiquei com isso na cabeça. E naquele instante eu orei: Senhor, o teu sangue tem poder. Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, o teu sangue tem poder. E orei com fé ali em pensamento. Mesmo eu estando tudo na iniquidade. Me livre ali, Senhor, orando. E passou um tempo, os rapazes saíram. Eu saí correndo dali. Foi a maior experiência que eu tive de fé com Deus. Porque só quando você encara a morte, você vê se você tem fé ou não. Eu tive certeza, não, o Senhor vai me livrar dessa situação. Como Davi falava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque eu sei que tu estás comigo. Aleluia! Salmos 23, 4. Só que eu passei mais uns tempos indo no mundo depois disso tudo, irmãos. Fui muito teimoso. Depois de tudo isso que o Senhor fez, eu tive mais livramentos ainda. Até que um dia eu tomei a decisão: eu vou para a casa do Senhor. E eu fui na igreja que até hoje eu estou, Igreja Pentecostal Regando Sementes. Era culto de inauguração. Eu fui lá. Estava cheia a igreja.
Eu fui e sentei lá no último banco. Estava com vergonha. O diabo coloca para nós, quando nós estamos no mundo, que é feio servir a Deus. Aleluia. Ele quer nos envergonhar. Você fica assim, nossa, que vergonha. Isso aqui é coisa de careta. Eu não quero ficar aqui. Eu fiquei lá no último banco. E olhando assim, tudo com vergonha. Só que, de repente, começou os louvores ali. E tudo que estava acontecendo no culto parece que era para mim. Eram os louvores, a mensagem, a saudação. E sem eu perceber, eu estava abaixadinho. Eu estava chorando. Sentindo aquela palavra entrar no meu coração. E o pastor começou a pregar. Pastor Neri Veiga. Eu falo que é o meu pai na fé. Ele junto com o pastor Edmar Gomes. E ele pregando nesse culto. E a palavra de Deus falando. Jesus batendo no meu coração. Eu assim. Então eu em pensamento falei: Senhor, eu quero te aceitar. Só que eu estou com vergonha. Se tu queres que eu vá até aí, então me chama. No mesmo instante que eu falei isso, me deu um segundo. O pastor que estava pregando apontou o dedo. Lá no último. Eu olhei para trás, eu era o último da fila. Ele falou: é você mesmo. Jesus mandou te chamar. Vem aqui na frente. Irmãos, eu me arrepiei inteiro. Eu tinha orado em pensamento. Me deu um segundo. O Senhor escutou a minha oração, usou aquele homem para me chamar. E eu fui. Foi a caminhada mais difícil da minha vida. Aqueles passos que eu dei é como se eu tivesse... Nossa, como se fosse uma distância enorme para eu dar. Cada passinho foi difícil. Eu cheguei ali até na frente chorando. O pastor chegou e perguntou para mim: você quer aceitar Jesus? E eu, sim, olhei para ele. Eu quero, mas eu não estou preparado para aceitar Jesus. Não posso. O Espírito Santo usou o pastor. Ele chegou e falou bem assim para mim: não é você que tem que estar preparado para aceitar Jesus. É Ele que tem que estar preparado para te aceitar. E Ele mandou te chamar, Ele quer te aceitar. Ele quer mudar a tua vida. Eu fiz uma oração: Senhor, eu te aceito, mas me livre do vício da bebida. Eu tinha me tornado um alcoólico, irmãos. Desde os 13 anos bebendo, dando dor de cabeça para meus pais. Eles desesperados toda noite que eu saía. Não dormiam direito, chorando e orando pela minha vida. Depois de tantos e tantos milagres que Deus tinha feito. E naquele mesmo instante eu fui curado do vício da bebida. Eu aceitei Jesus. Logo eu me batizei e fui passando as coisas. Até hoje, na caminhada com o Senhor. O que eu tenho para falar para você essa noite é o poder da oração. Aleluia, Jesus. É a fé, irmãos. É você acreditar no impossível. Porque nós não conseguimos, irmãos. Mas nós temos um Deus que nos ama e que para Ele nada é impossível. Que você venha ter fé, irmãos. Que você venha acreditar. Porque Mateus capítulo 21, versículo 22 diz: aquilo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala: aquele que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Aleluia. Eu te perdoarei de todos os pecados e sararei a sua terra. Aleluia. O Senhor nos perdoa, irmãos. O Senhor sara nossas terras. O Senhor sara a nossa ferida. O Senhor nos abençoa, irmãos. Mas nós temos que orar de coração. Nós temos que acreditar na palavra. Nós temos que acreditar no milagre. Nós temos que ter fé, irmãos. Nosso Senhor se faz presente aqui esta noite. Aleluia. Só cabe a nós confiar nele, entregar nas mãos dele e falar: não, esse câncer não vai vencer. Esse vício não vai derrotar. O Senhor, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele é vivo, Ele está aqui esta noite. Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar a tua família. Nada é impossível para o Senhor que nós servimos.
Senhor. Entrega a tua vida no Senhor. Se coloque de pé, irmãos. Aleluia. Pode colocar uma música de fundo? Aleluia. Eu quero orar com você aqui esta noite. Mas essa noite vamos orar com fé. Essa noite vamos acreditar no Senhor. Vamos ter fé que nada é impossível para Ele. Porque tudo Ele pode. E você que está recebendo essa palavra, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, se você for corajoso, venha até a frente. Porque vai ser difícil você chegar até aqui. Mas depois que você aceitar esse Deus que eu estou pregando aqui esta noite, você vai ver como é bom, como é tudo fácil. O inimigo ele coloca muitas barreiras na nossa vida, irmãos. Mas Jesus ele está aqui para quebrar essas barreiras. Aleluia. Talvez você chegou aqui esta noite assim como Davi, que ele levou os olhos dele para os montes. E no instante que ele olhou para aqueles montes, talvez ele começou conjecturando, pensar nos problemas que ele tinha para enfrentar. Então ele questiona ali, de onde me virá o meu socorro? Ele estava na posição certa, ele estava com os olhos certos que é para o céu. Só que ele reparou nos montes. Qual é o monte que você tem reparado? Qual é o problema que tem te atrapalhado? O que tem feito você deixar de acreditar nesse Senhor que está sendo ministrado? Mas ao mesmo tempo, Deus fala no coração de Davi: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz que antes mesmo do nada, Ele já existia, e todas as coisas subsistem por Ele. Aquele que se entregou por mim e por você que está aqui esta noite. A Bíblia vem dizer, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você der um passo para o Senhor, Ele dá mais passos para você. Ele vai até você, te abraça, te limpa e te dá vestes novas. Assim como diz a parábola do filho pródigo. Ele está aqui esta noite com uma veste nova para te entregar, com sandálias novas, com um anel novo para fazer uma aliança contigo. Só basta você chegar aqui até a frente e falar: me perdoa, Senhor, eu quero te aceitar, muda a minha vida. Noite, nós vamos orar e vai haver